O Supremo Tribunal Federal liberou a tramitação no Congresso de um projeto de lei que impõe restrições à criação de novos partidos políticos. A maioria dos ministros entendeu que o questionamento só pode ser feito depois que a proposta virar lei. Esta foi a quarta sessão para decidir sobre o tema. O mandado de segurança chegou ao STF através de uma ação movida pelo senador Rodrigo Hollenberg. Ele pedia a interrupção da tramitação do projeto, que altera duas leis e determina que o político não pode levar consigo os recursos do fundo partidário, nem o tempo de propaganda eleitoral no rádio e na TV, ao mudar de partido durante o mandato eletivo. O presidente do STF, ministro Joaquim Barbosa, e a ministra Carmen Lúcia não reconheceram o mandado de segurança e negaram o pedido. Li e reli o doutíssimo voto do ministro Gilmar Mendes, que expõe todas as preocupações e todos os cuidados constitucionais com a matéria. Entretanto, tenho para mim e concluo não haver direito do parlamentar que tenha sido demonstrado neste caso que estivesse ameaçado ou lesado, menos ainda algum que pudesse ser considerado dotado de liquidez e certeza. Não há registro histórico de Corte Constitucional que tenha impedido um parlamento de deliberar a respeito de matéria da sua estrita competência. Já o ministro Celso de Mello reconheceu apenas parte da ação. Peço vênia para, conhecendo da presente ação de mandado de segurança, acolher em parte a pretensão mandamental, precisamente nos termos enunciados em sua parte dispositiva, no voto proferido pelo eminente ministro relator. Diante do resultado, o projeto de lei pode continuar tramitando no Congresso Nacional. Bom, e para falar mais dessa decisão tomada ontem na sessão plenária do STF pelos ministros, a gente recebe aqui no estúdio a consultora jurídica da TV Justiça, a advogada Karina Zuculotto. Doutora, boa tarde, obrigado pela participação aqui com a gente. Bom, a gente viu ali na reportagem o projeto de lei, então continua, volta a ter tramitação lá no Congresso, né? Mas ele pode voltar a ser discutido aqui também no STF? Num segundo momento, talvez. Os ministros decidiram, nesse mandado de segurança, que não é cabível esse tipo de ação para discutir quando a lei ainda está na sua gênese, ela ainda está tramitando no Congresso Nacional. Nesse sentido, enquanto não virar lei, o Supremo não vai se manifestar sobre essa constitucionalidade. O que não impede, depois, vindo a se tornar uma lei, depois da sua promulgação, depois de tramitar no Congresso Nacional, já passou pela Câmara, agora vai voltar a tramitar no Senado, vai para a Presidente da República para sanção ou veto, promulga-se a lei, ela passa a valer. A partir desse momento, o Supremo pode ser instado a se manifestar novamente, caso, tudo na possibilidade, na hipótese, venha a ser proposta no Supremo Tribunal Federal uma ação direta de inconstitucionalidade, questionando os pontos violados da Constituição, violados por essa lei. Por enquanto, nós temos projeto de lei e os ministros decidiram que projeto de lei complementar não poderia, isso por maioria, não é? Já que vimos no vídeo que ficaram vencidos o ministro Gilmar Mendes, ministro Dias Toffoli e ministro Celso de Mello, não cabe mandado de segurança contra projeto de lei. Então, teria que se aguardar esse projeto transformar-se em lei. Doutora, eu me lembro que na semana passada o ministro Teori Zavascki disse em plenário que não pode ser discutido um assunto que ainda não virou lei. Exato. E esse foi o mote, né, de toda a sessão. Todos os ministros que votaram a favor da tramitação tiveram esse entendimento também? Foram dois momentos. O ministro entendeu que, enquanto não virar lei, não poderia ser objeto de controle de constitucionalidade pelo Supremo. E o ministro Marco Aurélio, que na sessão de ontem foi seguido também pela ministra Carmen Lúcia, que proferiu seu voto na sessão de ontem, ele disse claramente no seu voto: quando houver uma proposta de emenda à Constituição que vá abolir ou vai excluir do texto constitucional ou que viole as chamadas cláusulas pétreas, que nós temos elencadas lá no artigo 60, parágrafo 4º, aí sim caberia mandado de segurança no Supremo para obstar a tramitação daquele projeto de emenda constitucional. Ou ainda cabe também o mandado de segurança contra um projeto de lei, mas quando estiver durante a tramitação sendo violados o chamado devido processo legislativo. Porque a Constituição estabelece, Fred, qual é a receita para se criar uma lei. Esse é o devido processo legislativo.
Caso o passo a passo dessa receita não seja seguido, viola a Constituição e aí sim caberia mandado de segurança aqui no Supremo. Nesse caso, não se falou em violação do processo legislativo e aí a intervenção do Supremo Tribunal Federal, como lembrou o ministro Joaquim Barbosa, seria retirar do Poder Legislativo a sua função típica, que é a função de legislar. E diante dessa decisão do Supremo, doutora Karina, criou-se uma jurisprudência no STF, a partir de agora não pode mais entrar com mandado de segurança para impedir a tramitação de um projeto de lei? Caso esse projeto de lei não esteja sendo observado o devido processo legislativo, caberia mandado de segurança. Mas como nesse caso, nessa proposta de lei da lei complementar, que vai se alterar tanto a lei das eleições como a lei dos partidos políticos, nesse caso estaria se interferindo na atuação do Poder Legislativo. Mas se tratar de devido processo legislativo violado, cabe sim mandado de segurança ou uma proposta de emenda à Constituição que vá, de uma certa forma, ferir as cláusulas pétreas, aí sim cabe também o mandado de segurança. Mas, não sendo esses casos, não seria cabível. Tá certo. Doutora Karina, obrigado pela sua participação mais uma vez aqui no Jornal da Justiça. Até uma próxima e bom fim de semana. Igualmente.